Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com a Juscelia Cristina, aprovada no 32º exame da OAB. Oi, Juscelia, bem-vinda ao Estratégia, parabéns aí por essa conquista. Oi, Renata, obrigada. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação, se já se formou ou ainda está na faculdade. Ok, eu tenho 27 anos, sou daqui de São Paulo e vou me formar agora em dezembro. E você decidiu fazer a prova da OAB em que período? Em que período você está? Eu estava no nono quando eu decidi fazer, mas agora estou no 10º. Certo. E aí você passou de primeira, De então? primeira. Que beleza, hein? Na verdade, eu não ia fazer. Eu não me sentia preparada, eu decidi de última hora fazer a prova, mas deu tudo certo. E como foi então a sua preparação para esse exame? Como você se organizou quando decidiu fazer a prova? Em abril, quando saiu a data definitiva, que aí eu imaginei que não iriam remarcar mais a prova, eu comecei a me preparar. Comecei a fazer simulados e eu estudava em torno de 8 horas por dia. Como eu estou home office, eu conseguia conciliar os intervalos do meu trabalho e os estudos e a faculdade. E foi dessa forma. Dava em média 8 horas por dia, em média. Certo. E você trabalha na área jurídica? Trabalho. Sou assistente jurídico, só que eu faço mais a parte trabalhista. Uhum. Audiências e o consultivo da empresa. E isso até te incentivou a escolher a disciplina de Sim, trabalho. sim, incentivou muito, me ajudou muito, na verdade. Porque, querendo ou não, já tem uma bagagem e me ajudou na hora da prova, principalmente na segunda fase. Para eu que faço audiências, quando eu li o enunciado, era como se eu estivesse escutando a preparação para uma audiência. Então, já li, eu falei, não, essa é a tese de defesa, eu vou nessa linha, vou nesse raciocínio, e deu tudo certo. Já atuando, né, na área Já, específica, ficou fácil fazer essa decisão. Você nem teve sim. dúvida de que poderia ser outra disciplina? Eu pensei em fazer direito civil, porque eu acho um pouco parecido. Um pouco parecido. Pensei em fazer, na faculdade eu gostava bastante dessa matéria, mas aí na hora de decidir mesmo, eu falei, não, vou optar por uma área que eu já atuo e eu acho que lá na hora, por mais que tenha surpresas, eu vou conseguir me sair melhor do que uma área que eu não atuo ainda. Certo. E como você conheceu o Estratégia? Então, como eu disse, eu comecei a me preparar quando saiu definitiva a data da prova, porque até então era em janeiro, eu não me preparei. Eu me preparei, faltava 50 dias para a prova. Comecei a me preparar. E aí eu não tinha feito curso, eu não tinha feito nada. Aí numa noite, no ápice do meu desespero, que eu já faltava uns 30 dias, eu falei, não vou passar. Não vou passar, é muita matéria, não estou preparada. Aí eu entrei no YouTube e comecei a pesquisar, né, aulões da OAB e encontrei uma aula do professor Paulo. Foi uma aula que ele fez um aulão para a prova de março, que remarcaram. Aí eu assisti, nossa, adorei a aula porque ele ensina, só que ele conta piadas, então é uma forma de você fixar a matéria na sua cabeça, de você entender a matéria e não se tornar um estudo cansativo. Aí eu lembro que acho era 1 da manhã, eu fiquei assistindo a aula dele, a aula estava tão boa, eu fiquei até umas 4 da manhã assistindo a aula. Aí no outro dia eu já assinei a plataforma, me inscrevi no YouTube e comecei a ver, assistir as aulas dos outros professores. Aí até que eu comecei a receber as notificações e me enviaram que ia ter o reta final, que são 10 dias de preparação para a prova. Aí eu comecei, foi nesses 10 dias que eu foquei. Eu ficava umas 12 horas por dia, assistia todas as aulas do ao vivo, lia os PDFs, lei seca, fazia simulado, e aí eu fui mais preparada para a prova. Eu falo com toda certeza, se eu não tivesse feito essa preparação dos 10 dias do reta final, eu não teria passado. Eu estava estudando por conta, só que eu não sabia a forma correta, porque cada um tem uma forma correta de aprender. E a minha forma correta é ouvir e ler. E eu estava só ouvindo. E aquilo eu não estava absorvendo. Eu entendia na hora, só que passado um tempo eu esqueci o que eu tinha aprendido. E já com estratégia, além de assistir, eu lia os PDFs, fazia os exercícios que eles mandavam todos os dias, uma bateria de exercícios, e fixou mais a matéria na minha cabeça. Certo. Então, em termos de materiais, o que funcionava melhor para você eram as videoaulas, mas você precisava ir para os PDFs Para os também. PDFs.
Ah, mas você assistia as videoaulas que estavam na plataforma para ir aprendendo um conteúdo que você estava começando ali a ver a teoria? Sim, porque para mim, como eu estava no nono, tinha muito conteúdo que eu não tinha visto ainda na faculdade. Ética, por exemplo, eu não tinha visto. Então, a maioria do pessoal estava revisando a matéria e eu estava aprendendo a matéria. Então, eu tive que conciliar, além das aulas, ler os artigos, né, a lei seca, e muito exercício, principalmente de ética, porque eu estava totalmente crua em ética. E Aí tem um eu, peso grande, né, no exame. muito. Aí eu assisti as aulas da professora Priscila Ferreira e ela me deu aula tanto na parte de ética quanto de direito do trabalho. Direito do trabalho e processo do trabalho. Então eu já conhecia a metodologia dela, a forma dela ensinar e funciona muito comigo. A forma, o professor que não é monótono funciona comigo, porque eu perco a atenção muito rápido. A gente está conversando e eu já estou vendo outras coisas. Então se não for um professor didático, eu não prende a minha atenção. E ela tem esse carisma, essa didática, então foram duas matérias que, querendo ou não, a parte de trabalho são 11 questões e ética 8. Então é praticamente metade da pontuação que eu precisaria. E foi uma preparação boa por conta disso, Certo. acredito. E você tinha um tempo curto. Ainda conseguia fazer algum tipo de anotação para dar uma olhadinha depois ou ficou só recebendo mesmo aquele conteúdo? O que que eu fiz? Eu não fiquei fazendo anotações porque eu tinha um período curto. Se eu fosse fazer anotações, eu ia perder o pouco de tempo que eu tinha. Então, eu grifava no PDF as partes importantes, sublinhava e depois eu voltava para revisar lendo só a parte que eu sublinhei, não fazer anotações. Mas por conta do meu tempo que era curto. Mas do contrário, para mim a anotação funciona muito para Certo. fixar. E você, como que você revisava? Como é que você distribuía esse seu tempo e todas as disciplinas para estudar nesse período curto que você tinha até a prova? São muitas disciplinas, muito conteúdo. Como é que você se organizava? Como era um dia de estudo seu? Olha, o que eu fiz, na verdade, eu não recomendo. Eu não estudei as 17 matérias por conta do meu período que era curto. Então, eu foquei só em 10 matérias. Somente no reta final que eu fiz as 17 matérias, porque nem que fosse uma questão. E eu faço audiências trabalhistas, então eu tenho uma audiência, por exemplo, 9 da manhã e a próxima ao meio-dia. Então, a audiência acabava às 10, nesse intervalo das 10 até o meio-dia, eu assistia uma videoaula, fazia anotações. Fazia outra audiência, acabava a audiência, assistia a videoaula. Eu ficava o dia inteiro praticamente. Eu digo 12 horas de estudo, mas não era 12 horas seguidas. Eu estudava 1 hora, trabalhava, fazia audiência, aí parava um pouco. No total, entre a manhã e a tarde e a noite, eu ia dormir de madrugada estudando, mas dava em torno de 12 horas, mas em pequenos intervalos, não eram seguidas. Até porque eu acho que você estudar por 12 horas seguidas não vai ter um retorno tão bom, porque vai chegar um momento que você vai estar cansada. Você está lendo ali só por desencargo de consciência, mas o seu corpo não está mais ali. Então, eu acho que funcionou muito fazendo dessa forma, pequenos intervalos. Estuda 1 hora, 2, para, faz outra coisa, depois volta e estuda. Uhum. Tá, então aí nesse primeiro momento, todo o tempo que você tinha, ligava uma videoaula e ia estar em Sim. contato com o conteúdo. E aí você falou que usava os grifos para revisar. E aí você tinha um dia específico para revisar ou você ia encaixando, agora não vou ter muito tempo, vou só dar uma revisada? Final de semana. Como aos finais de semana eu não trabalho, não tenho aula da faculdade, eu tirava esses dias somente para revisar. Era basicamente isso. E teve a questão também que eu estava na época de prova da faculdade, então estava na época de provas, tinha que entregar a prática jurídica, porque eu já estou fazendo prática, tinha que entregar TCC, então foi tudo uma loucura, Tudo de uma vez. tudo de uma vez. E as questões, que são muito importantes também, né, nessa preparação, Sim. você fazia também nesse intervalo, ia pegando, fazendo uma ou outra? Fazia, porque eu acredito que você pode estudar o dia inteiro, você pode assistir 50 horas de videoaulas, ler 100 PDFs. Se você não colocar em prática, você não consegue, principalmente na segunda fase. Na segunda fase, a gente assiste as aulas e pensa, estou bem, entendi tudo. Aí você pega o papel e a caneta e você, meu Deus, e agora? O que que eu faço?
Então, é praticar. Praticar muito, criar o ambiente como se fosse no dia da prova, os professores falavam muito. Então, todo sábado eu fazia um simulado. Eu pegava uma prova passada. Então, eu reservava todo o tempo, imprimia a prova, reservava 5 horas do meu dia, sentava e ia fazer a prova. Depois que eu terminava de fazer a prova, descansava, não fazia mais nada, e no domingo eu corrigia toda a prova, para saber aonde eu errei, aonde eu acertei, porque não basta você acertar, você tem que entender o porquê que você acertou. Porque você pode ter acertado só na sorte. Então, se você faz um simulado e você acerta 50 questões, mas você não sabe o porquê que você errou nas outras 40, nas outras 30, né, que são 80, você pode cair justamente essas 30 que você errou no dia da prova e você não sabe, porque você sequer revisou aonde você estava errando. Então, além de fazer os simulados, de praticar, corrigir para você saber onde você está errando. Exatamente. Para aproveitar melhor esse feedback Sim, das questões, é fundamental isso que você sim, falou. Se errou, vai olhar o conteúdo, vai reafirmar aquela teoria, aquele ponto que às vezes está em dúvida. Se acertou com dúvida, vá olhar também, porque aí você garante que aquele conteúdo está ali e na próxima vez você não vai ter dúvida alguma, né? Então essa é a forma de aproveitar melhor todo esse tempo que você vai se dedicar para conhecer a banca e para ver como está o seu aprendizado, né? sim, exatamente. E o que eu notei da banca é que eles cobram na linha a letra de lei. Então, se você não souber a lei seca, você não vai conseguir, porque eles mudam uma palavra, que, querendo ou não, a palavra muda toda a semântica da questão, e se você não sabe a letra da lei, você vai ficar em dúvida e não consegue. E eu fui muito na linha de, se eu não sei essa questão, eu pulo. Não vou perder tempo tentando fazer uma questão que eu não sei. Mas a questão que eu sei, a alternativa que eu sei que é absurda, que não tem como estar correta, que é totalmente fora de padrão, eu já arriscava. Porque quando eu retornasse, seria uma questão que eu já não iria perder tempo lendo, uma alternativa. Então, durante toda a prova, eu fiz dessa forma. Eu comecei por ética, eu segui a ordem da prova, não pulei de ética para outra matéria. Segui a ordem da prova e fiz todas as questões que eu tinha facilidade. As que eu ficava em dúvida, eu fazia uma estrelinha, rabiscava, que era para eu me recordar, e pulava. Então, das 80 questões, eu fiz 35 com certeza absoluta que estava correta. Tinha certeza absoluta que estava correta. Aí eu fui para o segundo round. No segundo round, foi aquelas alternativas que eu fiquei em dúvida entre uma e outra. Aí era a hora de decidir qual que era a mais provável. Aí fiz dessa forma. E teve o terceiro round, que eram as questões que eu não sabia nada, que eu tinha que chutar, mas chutar um chute certeiro. Que eu eliminava as absurdas e ia no chute certeiro. E você teve tempo para analisar tudo isso? Tive. Ou você achou que estava apertado assim no fim da prova? Nossa, deixa eu deslizar aqui para terminar. Em 1 hora de prova, eu fiz essas 35 questões, que foram questões que, para mim, estavam tranquilas de fazer. No final, eu fui uma das últimas a sair. No final, nas questões que você não sabe, você acaba perdendo muito tempo. Então, teve um momento que eu me senti totalmente atrasada, perdida, a hora passando e eu sem conseguir resolver as questões. Então, nessa hora bateu o desespero. Mas eu fiquei tranquila porque as outras 35 eu tinha certeza que estavam corretas, eu já tinha feito, e tinha as outras que eu estava em dúvida. Então, não tinha o porquê eu me descabelar com o restante. Mas teve um momento que sim. Eu lembro que faltava 15 minutos, 20 minutos para acabar o tempo, e eu tinha 15 questões. E você foi chutando? Eu falei, eu tenho 1 minuto para cada questão. Tenho 1 minuto para cada questão. Aí eu fui chutando. E uma coisa que eu fiz errada, que eu não faria nunca mais, na hora de passar para o gabarito, eu mudei uma alternativa. A minha cabeça já estava atordoada, já estava cansada, confusa, e eu mudei a alternativa. E errou. E errei. Era justamente a que eu já tinha colocado. E olha que, das 35 questões que eu fiz de início, eu passei para o gabarito assim que eu terminei.
Eu fiz, assim que eu terminei as 35 questões, foi até uma dica do professor Ivan, quando eu terminei as 35 questões, eu já passei para o gabarito, para eu ficar despreocupada com relação ao gabarito. Aí essa questão que eu mudei de última hora, foi as questões que eu não tinha certeza. Foram questões que eu sequer consegui fazer na prova, eu já fui direto para o gabarito e eu mudei de última hora. E eu não faria novamente, porque poderia ter me causado, né, a reprovação. Uhum. Mas você teve estratégia desde o início dos seus estudos, priorizou Sim. umas disciplinas que teriam maior peso, também teve a estratégia de prova, então isso é importante para quem está estudando para a OAB, entender como é que funciona a prova, o que que é cobrado, e já ter isso em mente para conduzir todo o processo de estudos, né? Sim. Eu coloquei na minha cabeça que eu só precisava de 40 pontos. Para passar na prova, seu único concorrente é você mesmo. Você precisa de 40 pontos, você tem que fazer o máximo para conseguir esses 40 pontos. Então, eu não me prendi em acertar a prova toda, não me prendi, eu quero ter a nota mais alta, eu quero gabaritar a prova, não me prendi a isso. E eu acho que isso me rendeu bastante tempo, porque eu consegui conciliar melhor, eu não fiquei presa nisso de, eu preciso acertar essa questão, eu vou fazer essa questão, e você acaba perdendo tempo. Você perde uns 15 minutos numa questão, e sendo que você poderia ir para uma questão, a próxima questão é uma questão que você conhece, que você entende mais, e você faria em 2 minutos. Meu conselho seria esse. Você precisa de 40 pontos para passar, então foca em 40 pontos. Igual eu fiz os 35, eu fiz 35, falei, não é possível, eu ainda tenho uma margem, eu preciso de mais 5. Então, eu tinha uma margem boa para trabalhar e não me desesperar. É um exame, você precisa fazer o necessário para passar no exame. O que for precisar depois, dependendo da área de atuação, isso aí você aprende depois, né? Mas Isso. faça o necessário para passar na prova, e isso tem estratégia, tem toda uma forma, uma sistemática para conseguir esse êxito, e foi isso que você fez e deu certo, né? Sim. Na segunda fase também, usei uma estratégia que foi a professora Priscila, que ensinou pra gente. Eu fiz o rascunho durante 1 hora de prova, 2 horas, as 2 horas seguintes eu passei a limpo e deixei 2 horas só para questões. Então, eu consegui fazer uma boa prova, me organizando dessa forma, e na peça em si, não tem como você usar isso. Eu não sei essa tese, vou pular para outra. Até porque eu tive facilidade com a tese, porque é o que eu já faço. Mas nas questões eu usei isso também. Eu fiz a questão 1, estava fácil. Fiz a A e a B da 1. Fui na 2, tive um certo grau de dificuldade. Eu falei, não, vou fazer a 3. Aí na 3 eu achei mais tranquilo. Já fiz a 3. Fiz isso, passei a limpo. Aí voltei para as outras 2 questões, se eu não me engano era a 4 e a 2, que eu tive mais dificuldade. E fiz a prova. Certo. E quando você passou na primeira fase, aí foi esse estudo assim de uma forma intensa, né, com pouco tempo, deu certo, você se animou. Aí como foi então essa preparação para a prova de segunda fase? Na segunda fase eu fui mais tranquila, porque eu procurei ajuda, na verdade. Eu não faria novamente. Eu acho que é muito arriscado você ir para uma prova sem uma boa preparação. Eu fui ter uma preparação, mas na véspera de prova. Na segunda fase, eu falei, não, eu passei na primeira, não posso correr o risco de não passar na segunda. Agora é tudo ou nada. Aí eu assinei o curso da estratégia, porque eu já conhecia pelas aulas gratuitas do YouTube. Assinei e comecei a fazer as aulas. Então, eu tive praticamente 2 meses de preparação. Aí a gente poderia escolher se queria um curso com menor número de aulas, o intermediário e o avançado. Aí eu fiz o avançado. Então, era em torno de 12 horas por dia de aula. Eu fazia peças todos os dias, questões todos os dias, direito material, tive que assistir novamente todas as aulas de direito material, material processual, e fazer peças. Fazia peças todos os dias. As 3 peças principais, que é petição inicial, contestação e recurso ordinário, até agora
nítido na minha cabeça, cada detalhe, até o artigo. Tanto que no dia da prova, a nossa CLT, da professora Priscila, a gorduchinha que ela chama, tem um índice remissivo, para você ir no índice e você achar o artigo com mais facilidade. Eu fui tão bem preparada para essa prova porque eu nem precisei usar o índice remissivo. Caiu, era uma tese de defesa, por exemplo, igual sem controle de jornada, porque era um cargo de confiança. Eu já sabia que era o 62, já ia direto no 62. Então, eu não perdi muito tempo de prova, porque eu fui muito preparada. Eu peguei a prova e eu já sabia qual que era a tese e já tinha decorado o artigo. Já ia direto no artigo e já fazia a prova. E eu entendi a importância de você ir preparado para uma prova. Eu passei na primeira fase, mas eu acho que foi uma questão de estratégias que eu tive, mas eu não recomendo. Você fica muito estressado, você fica ansioso se você estudar assim por conta e em pouco tempo. Na segunda fase eu tive ajuda, tudo que eu precisava eu perguntava na monitoria, todas as aulas online da professora Priscila eu estava lá, eu fazia perguntas. Então eu fui mais bem preparada para a prova. Eu acho que isso é essencial, até para o nosso psicológico mesmo, você fica mais tranquila na prova. Se você vai para uma prova, você não se sente preparada, a chance de você errar questões que no normal você saberia só pelo nervosismo. Então eu acho importante essa preparação com antecedência e você E ter ir um suporte ter um também. suporte, sim, é muito importante. Uhum. Então você aproveitou bem as ferramentas que a estratégia Sim, oferecem para o aluno, né? Você tirava dúvidas, sim. ia atrás. Tinha simulados que a gente fazia e a professora Priscila corrigia, a professora e o time, né, de trabalho, corrigia, passava pra gente os pontos que a gente estava errando, igual no meu caso. Eu tinha vícios, porque eu faço em torno de 3, 4 audiências no dia. Eu leio várias petições, leio defesa, então eu já estava com os vícios de teses, de formas das petições que eu via, né, no meu dia a dia. Então eu tive que perder esses vícios, porque claro que você, no seu dia a dia advogando, você vai fazer da sua maneira, o juiz vai aceitar, mas ali para a OAB, você tem que fazer do jeito que a FGV quer que você faça. Então a professora Priscila passou todo esse esqueleto pra gente para fazer exatamente como a banca cobra, o que, igual ela falava, depois aí é com vocês. Mas para a banca tem que ser dessa forma. Um endereçamento, tudo, até a hora de pôr os artigos, tudo. Certo. E como foi quando você viu que havia sido aprovada? Qual foi a sensação? De primeiro momento eu não acreditei. Quando saiu, o site estava congestionado, eu não conseguia entrar no meu próprio login para ver a minha nota, para ver se eu fui aprovada. Então eu baixei aquele PDF completo e eu não conseguia sequer achar o meu nome. Aí meu irmão, minha cunhada me ajudaram e eu vi meu nome na lista, eu fiquei, não. Até falei pra minha cunhada, deve ser outra Juscelia, até porque é um nome super comum, né, Juscelia. Falei, não, não acredito, olha direito, tem certeza? Ela, não, é o seu nome. Aí, mais tarde, o site deu uma parada, aí eu entrei, eu consegui ver minha nota, consegui olhar com mais tempo, aí a gente comemorou, a minha família inteira viajamos, comemoramos, eu chorei muito. Eu fiquei sem acreditar. Aí, no outro dia, era como se eu não tivesse passado, eu não estava acreditando que aquilo era real, sabe? É muito estranho. Você se esforça muito, se dedica muito pela aprovação, aí acontece e você fica, não, não acredito que aconteceu, será que eu consegui mesmo? E até o último momento, enquanto a gente não vê o gabarito final, a gente não fica em paz. Agora eu já estou em paz, já entendi que fui aprovada. E a comemoração aqui com a estratégia, como tem sido para você? Nossa, sensacional. Adorei, adorei conhecer o pessoal, vieram bastante gente de fora e o pessoal animado, engajado, foi muito bom, foi muito gostoso mesmo ontem, no almoço, no jantar, hoje está sendo muito legal. Eu realmente não esperava que fosse ser tão bacana. Certo. Então, para a gente finalizar, qual dica você deixa para quem está estudando para a OAB, quem busca ser aprovado assim como você foi? Primeiramente, se programe com bastante tempo, não faça como eu fiz, de deixar para a última hora. Pode ser que seja possível, mas como eu disse, vai interferir no seu psicológico no dia da prova. Então, nada como você ter uma mentoria,
você ter professores para te tirar dúvidas, você ir para a prova se sentindo preparado, sabendo, não, a carteira da ordem é minha, eu estou preparado para essa prova. Claro que nunca estaremos 100% preparados, a gente nunca vai se sentir 100% preparados, mas só de estar, pelo menos metade, você lê uma prova e você fala, não, eu sei essa resposta, eu sei essa questão, eu estudei isso, a professora falou disso, você ganha uma confiança ali na hora da prova, que é impagável. Lá ali na hora da prova, eu vi o pessoal desesperado, folheando a CLT, folheando, né, o Vademecum, e eu estava tranquila, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia qual que era a tese, então não fiquei abalada por isso. Houveram, claro, situações que me abalaram durante a prova, mas como eu sabia a matéria, isso acabou não interferindo tanto. Se eu não soubesse a matéria e as situações que ocorreram durante a prova, eu acredito que poderia ter custado a minha aprovação. Mas que bom que deu tudo certo. A gente agradece sua participação aqui conosco, Juscelie. Desejamos Obrigada. muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.